algumas são bem recentes, mas que eu posso compartilhar com você o que Deus tem falado e tem ministrado ao meu coração. A primeira coisa que eu tenho aprendido nesses anos é que nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Por isso, eu aprendi a me acostumar com as partidas. Isso não é uma coisa que a gente aprende da noite para o dia. Temos muita dificuldade em deixar as pessoas irem da nossa vida, em deixar as pessoas partirem. Mas a Bíblia nos diz, em Provérbios 18, 24, há amigos mais chegados do que um irmão. Há pessoas que vão fazer parte da sua vida mais do que a própria família, mais até do que pessoas que você achou que ficariam com você a vida inteira. Davi começou cercado pela família, mas depois foi rejeitado pelos próprios irmãos no campo de batalha. A mesma coisa aconteceu com José. José compartilhou um sonho e foi rejeitado pela própria família. Jesus tinha 12 discípulos e um deles traiu. Então, tem separações que vão acontecer. E nem toda separação é perda. Algumas é livramento. Algumas separações é Deus preservando o teu destino, preservando o teu futuro. É por isso que Ele permite com que algumas pessoas partam da sua vida. E você vai ter que aprender. Nós não queremos perder um ente querido, mas as partidas acontecem. Você deve ter perdido algum ente querido. E sabe, nós não estamos preparados para as partidas. Não para todas, para algumas até que a gente consegue segurar um pouco mais. Mas tem outras partidas que a gente não está pronto. Não está pronto para a partida daquela pessoa. E não está pronto também para as pessoas que a gente ajuda, a gente de alguma maneira faz parte da história daquela pessoa, e quando menos imagina, você leva um chute. Já aconteceu isso com você? Alguém que você ajudou muito, fez de tudo por aquela pessoa, e depois você levou um chute? Bem, acostume-se com isso. Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Há gente que você achou que não ia ficar perto de você, e essa pessoa acaba ficando. Há pessoas que Deus conectou na tua vida, e essas pessoas vão ser uma bênção na tua vida. Então aprenda a se acostumar com as partidas. Não fique com ressentimento, não fique relembrando, aprenda a se despedir de determinadas pessoas. Isso faz parte, porque a maioria das pessoas, por não aceitarem as partidas, elas acabam muitas vezes sendo cruéis com aqueles que partiram, com aqueles que não fazem mais parte da sua vida. Por exemplo, você teve alguém que trabalhou com você por 30 anos, aí você ajudou aquela pessoa, você deu uma casa para ela, você deu um carro para ela, você ajudou na festinha de 1 ano do filho dela. De repente aquela pessoa troca você pelo concorrente. Como é que você lida com aquilo? Você tem que aprender a lidar bem com aquilo. Você vai ter que aprender, porque isso faz parte da vida. Pessoas que hoje estão conosco, que amanhã talvez não estejam. É que nem os nossos filhos. A gente nunca quer que eles saiam das nossas asas. A gente quer que os filhos estejam com a gente, mas um dia eles vão casar, eles vão constituir família, eles vão ter a vida deles, eles vão ter o sogro deles, a sogra deles, eles vão ter a vida deles. Talvez venham morar do lado da sua casa, ou talvez venham morar no outro lado do mundo, você não sabe. Você hoje vê seus filhos pequenininhos e você pensa que vai ter sempre eles ali com você, e de repente eles partem. E sabe, mesmo que você esteja com as malas prontas de ir atrás deles, você não vai conseguir, porque às vezes você pega um genro curva de rio, ou uma nora curva de rio, e daí não vai ter toda essa proximidade. Então a gente vai ter que se acostumar com as partidas.
E isso faz parte da vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, está tudo bem. Quando alguém partir, abençoe, sem falar mal. Será que você consegue isso? Porque o desafio é deixar alguém partir sem falar mal. Esse é o desafio, e isso mostra o verdadeiro nível de maturidade que há em nós. Minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Nós pastoreamos igrejas, 15 anos e depois mais 2, 3 anos cuidamos de outra igreja. Quantas pessoas que chegaram e pediram a bênção para sair da igreja? Sabe, a pessoa veio do mundo, ela veio toda torta, daí Jesus endireitou, que nem aquela musiquinha, né? Do homem torto, que vivia numa casa torta, a vida dele era torta, a vida dela era torta, mas daí Jesus endireitou, daí a gente vê Jesus endireitar, e quando Jesus endireita, ela pede a benção, e vai para outra igreja. Aí você diz, não, está tudo bem de ir para outra igreja. Não, está tudo bem, realmente está tudo bem. Mas o pastor vai sentir. Porque ele acompanhou a história daquela pessoa. Ele sentou com aquele casal, quando eles estavam brigando. Ele ajudou o filho do casal, quando o filho queria sair de casa. Aí o pastor foi lá, ajudou. O pastor levou cesta básica. Chegou lá naquela casa, bateu na frente. Pagou a conta de água, a conta de luz daquela ovelha, conseguiu um emprego, ligou para os amigos, pedindo um emprego para aquela pessoa, mesmo não sabendo se a pessoa era responsável ou não, ele foi lá, ele deu o cara a tapa. Você entende o que é isso? Alguns de vocês não entendem, mas eu entendo. Eu vivi isso na minha pele por muitos anos. Então várias pessoas passaram por nós, que nós ajudamos. E isso sempre foi uma dor para a gente. Quando uma pessoa saía, quando alguém pediu uma bênção, quando alguém não queria mais caminhar, porque às vezes teve um problema com outro irmão na igreja, não foi nem com a gente. Mas está tudo bem. É bem como Deus me ensinou, acostume-se com as partidas. Aprenda a se despedir das pessoas. E isso é uma coisa que a gente, por mais que tente lidar com isso, não é fácil de lidar. Então eu quero que você entenda isso. Na vida você vai ter que aprender a lidar bem com as partidas. Porque às vezes quando uma pessoa parte, começa aquela série de acusações de lá, acusações daqui, acusações de lá, acusações daqui. Ei, não entre nisso. Siga seu caminho. Abençoe a partida das pessoas. Outra coisa que eu aprendi, está lá no Salmos 23, verso 5, que é um salmo conhecido. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu passei vários anos em preparação e ainda continuo em algumas preparações e treinamentos de Deus. Mas hoje, analisando a minha vida, o grau de complexibilidade de algumas coisas, o grau de dificuldade de algumas situações, eu gostaria de ter me preparado mais. Em todos os sentidos. Eu gostaria de ter me preparado muito mais. Por quê? Eu creio que Deus nos prepara para assumirmos determinadas coisas. Mas a bem da verdade é que para a maioria das coisas que Deus tem para nós, a gente não está preparado. A gente acha que está. Porque há uma ansiedade em nós de viver a promessa. Hoje eu penso que o processo é algo delicioso. O processo é algo que eu preciso aprender a sentar e aprender. Então eu entendo que Deus nunca entrega um peso maior do que a estrutura que Ele construiu em você. Deus usa batalhas como treinamento. Golias, quem pensa que Golias foi o primeiro adversário de Davi, está enganado. Porque o primeiro adversário foi o leão, foi o urso, foi os irmãos, foi a rejeição da família.
foi os primeiros adversários de Davi. Ou seja, ele já era experiente, ele já estava preparado para a batalha, quando ele enfrentou Golias. Por isso, ame o preparo. Ame o tempo de preparo. Há pessoas que não aceitam ser preparadas. Elas não se submetem ao preparo de Deus. Eu gostaria de ter mais preparo. Eu gostaria de ter passado mais tempo aprendendo algumas coisas. Porque comigo algumas coisas foram muito precoces. Eu assumi a primeira igreja com 18 anos de idade. E daí tive que lidar com aquelas pessoas mais velhas dentro da igreja, sabe, que não queriam receber conselho de um pastor jovem. Achavam que eu não podia dar conselho sobre casamento, achavam que eu não podia dar conselho sobre filhos, porque eu tinha 1 ano de casado. Com 19 anos, eu tinha 1 ano de casado, eu casei com 18 anos. E assumi a primeira igreja com 18 anos. Então tudo foi muito desafiador na minha vida. E sabe, não foi fácil. Então eu gostaria de ter me preparado mais para algumas coisas. Eu acredito que Deus, sabe, Deus me preparou no meio do fogo cruzado. Não foi uma coisa fácil, assim como a maioria de vocês. É por isso que nós temos que aprender o preparo, amar o preparo de Deus. Quando Deus está nos ensinando, quando Deus está permitindo certas coisas na nossa vida, aprender com aquilo. Não rejeitar o preparo de Deus. Tem gente que não se submete para aprender, não quer ouvir, não quer parar, sabe, para andar do lado, mas isso é fundamental. Como eu gostaria de ter andado do lado de um ministro, sabe, por 2, 3, 5, 10 anos, para aprender um pouco, mas não, eu tive que aprender, sabe, no fogo da batalha, dentro da fornalha eu tive que aprender a me socorrer com Deus, aonde você não tem conselheiros, aonde é só você, Deus, o Espírito Santo, sua esposa, é difícil. Então, ame o preparo. Golias revelou aquilo que Deus já havia desenvolvido em Davi. Em Jeremias 12:5 a Bíblia diz: as pequenas lutas, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se você não sabe nem lutar com coisas pequenas, vai lutar com coisas grandes. Então te prepara. Seja preparado, busque o preparo. Tem gente que não quer aprender, e enquanto não aprender, não vai viver o que Deus tem.